Olá, você está ouvindo a Universo Trans, um podcast com profissionais da saúde sobre a comunidade trans. Aqui você vai acompanhar um bate-papo entre profissionais da saúde mental e hormonal, uma pessoa não binária e nossos convidados especiais. Um espaço para aprendermos juntos sobre vivências e saúde trans. Olá, eu sou Júlia Morales, endocrinologista. E eu sou a psicóloga Mariana Matheus. Meu nome é Aniri e eu sou a pessoa não binária da história. E você, quer aprender mais sobre esse universo? É só continuar nos acompanhando. Olá, queremos desejar as boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Hoje a gente está no nosso segundo episódio do Universo Trans e a gente vai conversar um pouco sobre como entender, como lidar com a sua transexualidade ou com a transexualidade de outra pessoa. Então, para você que é familiar, amigo, profissional da saúde, médico, psicólogo, para você que é uma pessoa trans, fica com a gente aqui nesse episódio que a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre isso. E para começar, eu quero aproveitar fazendo uma pergunta para você, Aniri. No nosso último episódio, você falou um pouco sobre o seu processo de se entender inicialmente como um homem gay, depois como uma mulher trans e hoje se entender enquanto uma pessoa trans não binária. E eu queria que você falasse um pouco mais pra gente, assim, até desse processo, dos seus sentimentos, dos pensamentos e de como você construiu esse caminho para chegar até esse lugar de se entender assim hoje. Legal. Hello, people! Tudo bem com vocês? Olá, meninas! Olá. Então, vou começar de quando eu percebi que eu gostava de coisas femininas. Tudo começou com um brincão. Eu tinha um amigo, morava com um amigo e ele gostava de usar brincão. E daí uma vez eu usei um brincão e falei, gente, peraí. Esse poder que eu estou sentindo é diferente. Estou sentindo aqui uma coisa muito nova, empoderadora, sabe? E a partir daí, eu comecei a usar bastante em festas. E eu fui percebendo outros artifícios que eu usava que eram considerados femininos e que me agradavam, que me faziam sentir muito bem. Por mais até que eu percebesse que o outro nem sempre tinha bons olhos para isso. Mas, na maioria do tempo, eu recebia elogios, sabe? E daí isso me motivava ainda mais. Depois, eu comecei a usar outras coisas. Então, a primeira vez que eu pus um cropped, eu falei assim, meu Deus, o que é isso, sabe? E eu sempre tive uma relação com esse universo feminino, conforme eu fui crescendo mesmo. Eu sempre cresci muito próxima da minha tia e ver ela se trocar, ver como ela ficava bonita quando ela se arrumava. Eu até mesmo era personal stylist dela, assim, tipo, vai assim, isso aqui combina com isso aqui. Até porque eu sempre tive muito interesse por moda. Durante esse tempo que eu tava morando com esse amigo, eu fui percebendo, então, que quanto mais feminina eu estava, melhor eu me sentia. Mas sempre teve essa dúvida, sabe? De eu estar me sentindo bem, mas às vezes estar me sentindo muito olhada, às vezes me sentir incomodada. E conforme eu ia aderindo a certas coisas, por exemplo, usar brincão pelas primeiras vezes foi muito impactante pra mim. Você sente uma vergonha, você sente algo assim, estou usando algo que não faz parte do meu universo, o que as pessoas estão pensando. Depois eu comecei a usar em festas. E daí no ambiente de festas é mais tranquilo. Mas depois de um tempo já não era mais uma questão. Daí eu usava tipo pra ir trabalhar. Tive a sorte até de trabalhar num lugar que sempre foi muito acolhedor nesse sentido. Pra todas as transformações que eu tive, porque a maioria dessas transformações ocorreram no período de 2 anos. Que foi os 2 anos que eu saí da casa da minha mãe pra morar com esse amigo. Onde eu me senti mais liberta pra experimentar coisas. Apesar de que já tinha acontecido algumas coisas dentro da casa da minha mãe mesmo, né? Foi um processo, então, pra você, foi uma construção. Exatamente, e eu fui percebendo. E aí, conforme eu usava, algumas coisas passavam a ser não mais femininas, mas parte do meu estilo. Então, usar brincão já era parte do meu estilo. Depois, pintar as unhas. Meu Deus, a primeira vez que eu apareci no meu trabalho
com unha pintada, nossa, foi um choque pra mim. Eu achava que até mesmo aquilo ia fazer com que os outros duvidassem da minha capacidade profissional. Então eu ficava tipo, nossa, eu tenho que me provar agora que eu estou pintando as minhas unhas. Depois de um tempo, isso passou a ser parte do meu estilo. E isso foi aumentando até o ponto que eu falei, não é só em festas, é assim que eu gosto de me vestir. E a maneira como eu me sinto, ela vale a pena, mesmo que as pessoas não encarem de uma maneira bacana, ou eu não passe tão despercebida quando eu não estou com esses artifícios. A primeira vez que eu pus cabelo, daí foi uma divisora de águas, assim, sabe? E nem foi um cabelo tão feminino, assim, eu nem usava ele de uma forma tão feminina, foi só um cabelo mais longo. E eu falei assim, gente, o que é isso? Depois eu fui tendo várias experimentações que me permitiram entender que eu amava isso, que era isso que me fazia forte, sabe? Também teve outros encontros daí mais pra frente, pessoais que eu tive, de realmente entender que a feminilidade está relacionada com a minha força e que eu gosto de performar isso. Daí eu tive que conversar com a minha mãe. Todas as vezes que eu precisei conversar com outro sobre essas questões, eu já tinha essas questões bem resolvidas. Tipo, isso tinha ficado aqui comigo, dentro de mim, por um bom tempo, até que eu percebi que era isso mesmo. Então eu precisava externalizar. Eu sempre tive uma relação… A partir de um tempo, eu passei a tentar construir uma relação muito sincera com a minha mãe. Então, no início, quando eu me assumi um homem gay, depois de eu ter passado da fase de me odiar por ser quem eu era, eu comecei a odiar o outro por todo esse tempo que eu tinha passado me odiando. Então, quando eu contei isso pra minha mãe e pra minha família, foi um período de muito embate. Eu já trouxe no você tem que aceitar, engolir, vou esfregar na cara e não aceito mais comentários, mais piadinhas, e tentei impor essa relação com os outros. Isso até me fez me afastar da minha família, e depois de um tempo eu pude fazer esse retorno, conversar com as pessoas que eu precisava conversar. Tive uma conversa muito especial com a minha tia, principalmente, porque a gente tinha, nesse meio tempo, assim, se afastado. E era uma pessoa que eu gostava muito. Você sabe que isso é um relato muito comum, assim, de pessoas da comunidade LGBT, de maneira geral, assim. E que é natural desse processo, né? Porque é isso, você tá super bem com você já se entendeu, né? E aí comunicar isso pro outro… Como pra você foi um processo, pro outro também vai ser. Mas você tá num momento que você não quer mais o processo, né? Então isso é muito comum. E também eu vejo muito comum as pessoas depois, quando elas chegam nesse lugar de conseguir daí ter um diálogo, de se reaproximar, com um sentimento às vezes de culpa. De, nossa, eu não deveria ter sido tão rígido, eu não deveria… Foi isso que eu senti. Eu não deveria ter imposto, né? E aí eu sinto que é natural que isso aconteça, né? É um momento de se afirmar, Sim. Né? Então, é difícil você dizer, olha, é assim que eu sou, mas tudo bem, se você quiser me tratar diferente. É difícil se colocar nesse lugar. Então, é muito comum perceber. E depois que eu passei por isso, como eu percebi, eu tive esse processo primeiro pra contar pros outros que eu era um homem gay. Quando eu me entendi uma pessoa feminina, foi mais fácil de eu falar pra minha mãe. Mas teve choro, envolveu muita coisa. Mas daí eu também falei pra ela, falei assim, olha mãe, eu percebi isso sobre mim. E a partir de então, você vai ver essa transformação. Então eu vou ser cada vez mais uma pessoa mais feminina. E aí… Teve um momento, eu sou muito da astrologia do tarô, então aconteceram várias coisas que eu acredito, tenho uma visão espiritual, assim, então… Teve muitos processos espirituais envolvidos nesse meu processo de entender e aceitar a minha feminilidade e as transformações que iriam acontecer e que eu deveria encarar de frente, ao invés de ficar escondendo, ficar colocando. Até mesmo, tipo, você tá colocando isso aqui, você tá tentando esconder isso aqui, mas isso aqui precisa, uma hora vai sair. Você precisa olhar pra isso, pare de ignorar isso. E aí, no fim… eu me entendi.
enquanto uma pessoa queria viver de forma feminina e falei, pronto, então sou uma pessoa trans. Isso até surgiu do meu amigo primeiro e falou… Ih! Porque ele também gostava do brincão, sabe? Ele também gostava de certos artifícios femininos. Mas ele percebia que pra mim funcionava de uma maneira diferente. Até mesmo, as pessoas à minha volta perceberam… Nesse meu processo de feminilização, as pessoas à minha volta perceberam o quanto eu fiquei mais próxima da minha essência. As pessoas falavam assim, nossa… Pessoas da minha família, sabe? Nossa, mas você tá muito bonita. E não era porque eu tinha ficado, sei lá, fisicamente mais bonita. Mas era porque eu tava mais feliz comigo mesma. Outra energia, né? Outra energia. Eu conseguia ser eu mesma de uma maneira completamente diferente. Durante um período, eu parti da ideia de que eu deveria entender o que era ser uma pessoa trans e me adequar àquilo. Mas é um processo interessante, esse da autodeterminação que eu trouxe, e também em terapia eu consegui mudar essa visão para… Primeiro eu preciso entender quem eu sou, parar, entender quem eu sou, o que eu gosto ou não. E daí, entender se o mundo… Como o mundo entende isso, que eu sou. E às vezes o mundo nem entende, não é mesmo? Mas em um primeiro momento, eu falei, sou uma mulher trans e questões dos meus feitios masculinos. Eu também tenho a minha masculinidade, né? A minha energia masculina e feminina. E isso começou a me incomodar. Eu falei, então tudo isso tem que mudar. Porque eu preciso me adequar, porque agora que eu entendi que eu sou uma mulher trans, eu preciso me adequar. E depois de um tempo, quando eu passei a me identificar, né? E trazer isso pra mim, ao invés de buscar lá fora. Então, passei um tempo buscando lá fora o que eu deveria fazer pra me tornar a pessoa que eu tinha sentido que eu estava me identificando. E depois desse processo eu percebi que eu não me vejo no lugar de uma mulher, sabe? Não é como se eu tivesse… como se eu sentisse que eu sempre fui mulher ou que eu quero ser mulher. Nesse lugar de ser uma mulher cis, de alcançar essa cisgeneridade, né? Então, eu parei pra pensar comigo mesma. A questão é… A Niri é uma pessoa muito feminina e que quer viver assim. Ela não veio pra performar a masculinidade que é esperada dela, ainda mais enquanto um homem negro. A sociedade tem estigmas em cima do homem negro e espera até uma masculinidade diferente do que se espera de um homem branco. E eu não vim pra cumprir isso. E eu iria viver de forma feminina e tudo que me interessava é do universo feminino. Mais do que me interessar, o que me identifica e o que me faz forte, o que me aproxima da minha essência. Eu percebo que a minha energia feminina é mais interessante pra mim. E que… Não que eu ignore essa energia masculina hoje. Mas a junção dessas duas coisas sou eu. E performar essa feminilidade é o que eu gosto de fazer. E aí, a partir daí, eu falei, então é isso. Então, vamos lá. E daí, eu comecei numa pesquisa, entender essa questão de podermos, sim, ter uma visão para além das possibilidades de ser homem ou ser mulher apenas. E trouxe para mim esse espaço não binário, assim. Foi dessa maneira que tudo começou. Mas é algo muito pessoal, né? Eu até vejo relatos de mulheres trans que também têm essa mesma visão de não ter sempre se visto como uma mulher, mas com o tempo ter descoberto essa mulher que existia dentro dela. E eu tenho interesse, por exemplo, em entender o quão feminino o meu corpo pode ser. Não no espaço de tentar atingir certa feminilidade ou no espaço de tentar performar certa mulher cis. Até mesmo porque todas as pessoas, sendo cis ou sendo trans, têm a sua feminilidade e a sua masculinidade. Faz parte de todos nós, essas polaridades, né? E… Então… Saber hoje… Ih, gente, eu me perdi de novo, vocês acreditam? Eu vou, e daí às vezes eu volto, sabe? Acontece em terapia também, sabe? Acontece em terapia de eu entro numa história e daí às vezes eu dou uma perdida. Mas foi dessa maneira que eu encontrei esse espaço onde eu estou hoje, a partir do momento que eu percebi quem eu era.
E Eu acho muito legal você compartilhar isso com a gente, assim, porque é claro que é a sua história pessoal, individual, as pessoas vão sentir diferente, mas eu imagino que muitas pessoas compartilham de algumas sensações, de alguns sentimentos e percepções, assim, e aí escutar, né, de alguém que passou por boa parte desse processo, a gente tá sempre, né, se construindo, como a gente já falou, mas que já chegou nesse lugar de se entender, né, e ouvir essa história, eu imagino que muitas pessoas vão se identificar com isso. E para continuar, eu vou chamar um quadro. O quadro se chama Derrubando Mitos e vai ser um quadro onde a gente vai questionar alguns mitos, algumas crenças que existem sobre as pessoas trans, comentar sobre elas e mostrar que são falácias, não é bem assim que funciona a história, ok? Então eu vou trazendo esses mitos e nós vamos discutindo entre nós. O primeiro mito é de que a transexualidade é um transtorno mental. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, dessa visão psicológica mesmo, Mari. Sim, existem algumas questões até de documentos, né? Então, recentemente, foi em 2019, né? A transexualidade deixou de ser um transtorno no CID. O que é o CID, né? O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Então, as doenças têm códigos e o CID é usado pelos profissionais de saúde para comunicação, né? Então, se você vai num médico, uma doença que você tiver, ao invés de ele ficar descrevendo que é aquela doença, ele vai colocar esse código do CID e a próxima pessoa que pegar, né, aquele documento vai saber o que é. A transexualidade saiu da categoria transtorno no CID-11 em 2019, né? Por que ela continua no CID? Ela não é mais um transtorno, mas ela continua no CID em condições relacionadas à saúde sexual. Então, daí a gente tá falando de saúde e não de doença, né? Eu acho que essa é uma diferença muito importante. Ela saiu da categoria transtorno e ela entrou na categoria saúde. Ela precisa estar lá porque a gente precisa dessa comunicação, né? Se a pessoa vai para um ambulatório, vai para um SUS, isso precisa estar documentado, né? Mas a gente precisa entender que isso é recente, é 2019, né? Nossa, sim, muito, gente. Então aí ainda existe… 4 anos, né? Então, Pouquíssimo tempo. Sim. Ainda bem, né? Eu fico feliz que a gente tenha conseguido fazer isso agora, mas poderia ter sido muito antes. E aí, tudo bem que mudou lá no documento, mas a construção social que a gente tem ainda entende muitas vezes como um transtorno, como uma doença. A sociedade em si, né? Já que a gente passou tanto tempo falando disso como uma doença, isso ainda tá na cabeça das pessoas. Sim, E aí a gente precisa entender que transexualidade não é um transtorno, né? Não é doença. Não é doença, não é um transtorno. Seu filho não tá doente. Não é anormal, não é nada. Seu amigo não é doente. Exatamente. É uma expressão da identidade de gênero, né? Como pessoas cis também expressam o seu gênero, pessoas trans também expressam, né? Então, acho que foi ótimo a gente ter começado com isso, porque a gente já desconstrói essa ideia de que isso é um problema, de que isso é errado, de que é uma doença, de que é um transtorno. Não é. E está no CID porque a gente precisa dessa comunicação, né? E além disso, você acredita que essas pessoas, já que não são doentes, elas estão confusas? Porque essa é outra dessas formas de entender, de julgar pessoas trans. Essa pessoa tá confusa, ela não sabe o que ela quer, o que ela é. Ai, meu Deus, eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher. O que aconteceu? Eu estou tão confusa. O que você diria sobre isso? Eu acho que isso até aparece muito mais para pessoas não binárias. Nossa, né? sim. Que é algo que é uma discussão mais nova, né? Essa possibilidade de não ser a forma ou homem ou mulher. A sociedade tá bem presa nisso. Então, essa questão da não binariedade causa um novo espanto, assim, né? Um estranhamento. Um estranhamento num primeiro momento. Até né? mesmo dentro da comunidade, isso. Não, pessoas trans não são pessoas confusas, né? O que pode acontecer é essa construção enquanto processo, né? Então, como você falou, você passou por esse processo de homem gay, mulher trans
e pessoa uma pessoa trans não não binária, binária. né? E talvez quem olha de fora com um olhar de julgamento, de transfobia, vai olhar pra isso e vai dizer, tá vendo? Tava confuso, daqui a pouco muda de novo, Volta já a mudou ser tantas cis, né? vezes, Sim. né? Mas não, isso não é uma confusão, isso é um processo de autoconhecimento, né? A gente passa por processos de autoconhecimento a vida toda, né? Talvez esse processo enquanto, né, se entender enquanto uma pessoa trans, seja homem trans, mulher trans ou não binário, ele é um processo que às vezes demora um pouco mais e que passa por outras fases, justamente porque ser uma pessoa trans é visto com preconceito, né? Pessoas trans na mídia são sempre, muitas vezes, aparecem enquanto motivo de chacota, de piada. Então imagina você se identificar com aquela pessoa, né? E aí não é de uma hora pra outra que você vai falar, então é isso mesmo. E a mesma coisa quando a gente tá na infância e as pessoas falam, tipo, normalmente na escola as pessoas já sabem, é viadinho. E daí você fica, não sou. Mas não é porque você tá querendo negar aquilo, é porque aquilo é colocado de uma forma tão vexatória, tão ruim, que você não quer se aproximar daquilo, por mais que você seja. Então, normalmente, o outro percebe muito antes da gente. E eu tenho comigo… Nossa, bati aqui. Ai, gente. E eu tenho comigo que todas as pessoas trans são não binárias. Opinião pessoal. Não é uma regra. Por quê? Porque até mesmo as pessoas que se identificam como homem ou mulheres trans e que modificam seus corpos e se aproximam daquilo que a sociedade espera, essa pessoa, ela tá além da… Ela é uma nova possibilidade de se pensar o que é homem e o que é mulher. Ela está além da forma que o Ocidente tem hoje, a sociedade tem hoje de entender as possibilidades de ser. Ser homem ou ser mulher é ser cis. E não. Hoje a gente entende que também existe a possibilidade de ser homem ou mulher trans. Então, pra mim, isso também está nesse espaço de um lugar além da compreensão binária de mundo. Entendeu? Por isso que eu acredito que isso também está envolvido, sabe? Um próximo mito que eu queria trazer agora, que é muito comum, e eu acredito que a Júlia pode dar aulas nisso, que é o seguinte. Pessoas trans são apenas as que fazem algum procedimento médico? Porque tem muita gente que acredita nisso. Só vai ser trans se você operar e fazer a sua resignação, que a gente chama assim, né? Essa cirurgia. De resignação de gênero. De forma objetiva, não. Tá? Arrasou. O que acontece? Como você já falou, é todo um processo. Só que para o endocrinologista, vou falar da minha experiência, tá? E relatos. Quando a pessoa chega até o consultório do endocrinologista pensando em uma possibilidade de fazer uma terapia hormonal para adquirir características sexuais secundárias do gênero que ele quer se pertencer, ele já passou pelo processo de autoconhecimento, ele já vem acompanhando com psicoterapia, até porque eu, especificamente, eu atendo pessoas trans que estejam fazendo acompanhamento com terapia, tá? Ou que já tenha passado por alguma avaliação em relação a essa parte da saúde mental, tá? E aí eu vou colocar um parênteses, saúde mental não porque a identidade de gênero seja uma patologia, mas porque envolve todo esse processo de autoconhecimento e gera essas dúvidas no processo de construção. Então, para mim, quando a pessoa chega, ela já está muito definida, muito preparada. Só que não é tudo que ela vai querer mudar, que ela vai querer performar, como você falou. Ela vem normalmente num momento assim, quanto o meu corpo pode ser feminino a partir de uma hormonioterapia? Quanto meu corpo pode ser masculino? Quanto eu posso me aproximar daquilo que eu me identifico?
Porém, nem todas as pessoas, elas têm aquela vontade, desejo e convicção de que para ela ela se tornar com as características do gênero que ela gostaria, que ela se identifica, precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, que é algo definitivo. Então, as pessoas trans, elas não necessariamente precisam estar aparentando ou querendo aquelas características sexuais secundárias. Não. Ficou confuso? Não, pra mim ficou bem claro. Eu também entendi. Entende? Então, assim, a resposta é não, por quê? Nem todos vão querer fazer, por exemplo, uma retirada de útero, ovário, que é definitivo. É algo definitivo. Não retorna. Mastectomia também, Mastectomia definitivo. também. Então, procedimentos definitivos podem aparecer o desejo ao longo do acompanhamento. E não necessariamente já na primeira consulta, a pessoa já tem certeza de tudo o que ela vai querer fazer. Sim. Ela quer, normalmente, se identificar, se aproximar daquele corpo que ela se sente bem. Porém, não necessariamente fazer todas as mudanças definitivas. E até mesmo se a pessoa quer, não vai ser do dia pra noite. Ela Também. não percebeu isso na sexta e na segunda ela vai ter feito todas as cirurgias no final de semana, já vai estar harmonizada e aparentando todas as características que ela queria, né? Então, mesmo se a pessoa queira, ela vai precisar passar um tempo. E nesse tempo que ela está passando, até ela chegar nesse processo, ela já é trans. Ela não vai ser trans depois que ela terminou todo o processo. Daqui 5 anos, aí vamos poder sancionar. Essa pessoa é trans. Toma aqui a sua carteirinha de trans. Exato. Então, não tem a ver. Muito Não. bacana isso. E uma outra questão interessante é sobre a idade das pessoas, né? Se nós temos hoje… Só pessoas adultas, elas podem pensar ser trans? Crianças são muito novas para entenderem sua identidade de gênero? Não são só adultos que podem se entender com uma identidade contrária ao nascimento. Crianças podem? Podem. E eu vou explicar aqui o que está escrito, tá? Na sociedade, no guia, no guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, Legal. tá? Então, lá está escrito o seguinte: crianças, a partir de 6 meses, de 6 a 10 meses, elas conseguem identificar já o que são vozes femininas, vozes masculinas, faces mais femininas, faces mais masculinas. Fazem essa percepção. Fazem essa Diferenciação percepção. mesmo. Uma idade até ali 17 meses, ela consegue já identificar brinquedos, objetos que são mais do universo feminino, elas entendem o que é mais masculino e elas conseguem se direcionar para esses objetos. Elas conseguem. A partir dos 2 anos, a criança ela já consegue se olhar e entender aquilo que ela gosta mais. Não necessariamente essa criança ela é transgênero, tá? Sim. Mas a partir desse momento, dos 2 anos de idade, ela já se identifica com objetos, com roupas, com características que chamam mais atenção do gênero designado ao nascimento ou do gênero oposto. Ok. Porém, a criança, a partir dos 6, 7 anos, é que ela vai realmente se entender e falar assim, peraí, eu sou menino. Eu sou menina. Eu me vejo mais, eu me identifico. E ela sabe, bom, daqui pra frente eu sou menino, eu sou menina. Legal. Essa identidade. Então, a identidade de gênero, ela inicia na infância, não é só a partir da adolescência, por exemplo, quando começam as mudanças das características sexuais secundárias. Sim. Não. Essa incongruência, ela pode aparecer antes e a família é importante prestar atenção e validar aquilo, tá? Até mesmo não no movimento de talvez sua criança ser trans, mas Não. se você tem um menino que gosta de brincar com coisas do universo feminino,
incentiva. Porque isso é legal de deixar a criança se expressar. E mais pra frente ela entender se aquilo era só uma brincadeira. Até mesmo experimentar. A criança está numa fase de experimentação que vai ser interessante pra daí ela construir com mais certeza quem ela quer ser mais pra frente, né? É bom a família acolher sempre. Exatamente. Lá, o que é colocado, assim, é muito legal o termo, assim, eles falam assim, a maioria das crianças, elas se identificam com o gênero designado ao nascimento. Porém, algumas crianças se identificam com o gênero oposto ao designado ao nascimento. Então ele coloca bem assim, não de uma forma patologizante. Como se fosse uma doença, Uma né? doença. Né? Ele coloca a maioria das crianças, na Sociedade Brasileira de Pediatria, coloca a maioria das crianças aos 6, 7 anos se identificam com o gênero designado ao nascimento. Porém, algumas se identificam com o gênero oposto ao designado ao nascimento. Legal. Ponto. Muito bacana isso, né? Até mesmo porque daí as pessoas não precisariam se tornar ou não teriam toda essa dúvida quando mais velhas ou quando na adolescência. Se elas já tivessem um ambiente seguro, se elas têm um ambiente seguro, elas conseguem se entender sem precisar necessariamente se guiar pelo fato de elas gostarem daquilo que é masculino ou que é feminino, mas partir do movimento de como eu me expresso, como eu me sinto, como eu me entendo a partir de uma infância que me possibilitou viver tantas coisas, de tantos universos, ou do universo masculino e do universo feminino. E a partir daí as pessoas seriam mais leves, não é? Pra entrar nesse processo. E Posso complementar só uma coisinha que eu acho certeza. muito importante, talvez para os ouvintes que têm filhos e às vezes agora ficaram preocupados, como que eu vou prestar atenção e tal. Olha, imagina, se para o adulto é um processo de autoconhecimento, de evolução, de aceitação, para a criança, ela só está experienciando, certo? Então, para os pais… Não problematizar isso. Não sexualizar a criança, Não sexualizar a criança, porque isso não tem a ver também com a sexualidade, tem a ver com como ela se identifica. E também não é definitivo, porque a criança ela está no processo disso, de experimentação. Criança tem fantasias, crianças têm um universo de imaginação muito amplo. Ela ainda não é aquela pessoa como nós adultos que temos certas crenças. A criança ela está em processo de construção, então para ela aquilo também não é certo, errado, isso aqui é para mim ou isso aqui não é para mim. Então a criança ela está num processo. Então um recadinho assim permitam a criança experienciar aquilo que ela está manifestando e em qualquer suspeita, procure um profissional. Ou pediatra que acompanha, uma psicóloga que possa avaliar esses comportamentos, se está dentro do contexto, ou se realmente tem alguma coisa ali diferente que possa, talvez, algum acompanhamento especializado. E acolha. Por que não acolher acolha. seu filho, sua criança, deixar ela ser quem ela quiser e apoiar ela a ser o que ela quiser e apoiar ela a mudar de ideia, de ser o que ela quiser, até ela atingir uma idade onde ela vai ter certeza. É o papel do pai, né, gente? Por favor. E isso leva a uma pergunta bem interessante, que é um próximo mito que a gente vai derrubar, que são o de que ser trans é especificamente achar que você pertence ao gênero oposto que foi designado no seu nascimento. Que a gente comentou isso com relação à criança, que às vezes ela se identifica com o gênero que ela foi designada, às vezes com o gênero oposto. E as pessoas acham que só existe essa possibilidade. Mas não. Existem pessoas não binárias, como eu, por exemplo, que não se identificam exatamente com nenhum dos dois. E tem pessoas que se identificam com os dois. E tem pessoas que fluem entre eles. Então, por que não deixar a sua criança fluir num tempo estar mais masculina, depois num tempo estar mais feminina? E assim, começar a entender como ela se sente mais confortável. Uma pergunta que me ocorreu agora, que me fizeram, tá? E eu quero
passar para você derrubar mais um mito. Olha só, não estava programado. Me perguntaram o seguinte: uma pessoa não binária, ela é bissexual? Legal. Isso é diferente, que as pessoas confundem muito, né? Sim. A questão de ser trans e de ser gay ou lésbica ou bissexual. E a gente até trouxe isso no primeiro episódio, onde a gente explicou a diferença entre o que é a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Se isso ainda tá difícil de entender, volta lá no primeiro episódio, dá um Acompanhe. pause, volta lá, entende e volta pra cá pra gente continuar. Amo. E trazendo novamente, de uma maneira mais sucinta, identidade de gênero é como você se identifica, é como você se vê, é como quem você quer ser, está relacionado a quem você é. E a sua orientação sexual é aquilo que orienta a sua sexualidade, ou seja, por quem você se atrai, por quem você se interessa para ter relações sexuais ou românticas. Então, uma pessoa não binária pode ter várias orientações sexuais. Pode ser uma pessoa hétero, pode ser uma pessoa gay ou bissexual. Mas dá um nó na cabeça realmente, porque se essa pessoa não é nem homem ou nem mulher, e ela se interessa por, né, o outro gênero, da vez de uma pessoa cis, que sabe que é homem ou é mulher, dá um nó na cabeça. Eu tenho esse nó na cabeça. Isso tem até me trazido muitas questões, depois que eu me entendi uma pessoa não binária, com quem eu me relaciono. Até trouxe, no tempo eu estava namorando uma pessoa, quando eu me entendi uma pessoa trans, isso foi uma questão dentro do relacionamento. E hoje é uma questão nas pessoas que eu quero chegar. E até a gente tem uma questão de, se eu estou me relacionando com essa pessoa não binária, então eu vou colocar em xeque a sexualidade que eu tenho hoje. Mas é coisas que eu tenho conversado em terapia que são uma problemática. Poderia ser mais simples, poderia ser só, eu gosto daquela pessoa, aquela pessoa me atrai, então eu vou ficar com ela. O que você é? Mas, gente, quem precisa ser sério? A gente precisa realmente se autoafirmar a todo momento e ficar refletindo a todo momento se a pessoa por quem a gente se interessou agora muda alguma coisa em quem a gente é? Pô, não muda, não tem nada. Só que também é interessante nós sabermos quem somos e afirmarmos quem somos, porque a gente consegue encontrar pessoas que são parecidas, a gente consegue ter trocas, não é mesmo? Mas pessoas trans podem ter qualquer sexualidade. E eu já ouvi também, assim, essa questão do nome bissexualidade tá relacionado à binaridade de gênero, né? Isso. Então, você ser uma mulher que se atrai por mulheres e por homens, né? Então, você se atrai pelo gênero que você tem e pelo gênero oposto. Uhum. O não binário, de alguma maneira, não tá em um gênero, né? Então, qual que é o gênero oposto, né? Então, isso normalmente, pessoas não binárias, muitas vezes, descrevem, eu me sinto atraída por homens, eu me sinto atraída por mulheres, eu me sinto atraído por pessoas. O termo bissexualidade não se encaixa tão bem nesse lugar, né? Isso, exatamente. E olha que legal. No episódio passado também, eu dei uma dica que era um Instagram de um homem trans chamado Nick Nagari. E ele fala sobre bissexualidade. E ele até traz que esse sufixo bi não é de dois. E ele explica que a bissexualidade também está num campo não binário. No sentido de não ser apenas um sexo ou outro. Não tá entre o meio, ou homem ou mulher. E aí ele disserta sobre isso. E ele traz conteúdos muito interessantes sobre a bissexualidade. Eu acho muito, muito legal acompanhar ele pra ter essa visão dessa sexualidade que ainda é pouco falada, não tem tanta visibilidade, as pessoas não entendem tão bem. Até também colocam como uma coisa confusa, né? A pessoa bissexual é confusa para as pessoas. Continuando, e para finalizar esse tema sobre transexualidade e orientação sexual, mas também o fato de possibilidades de ser homem ou mulher, existem pessoas trans que se identificam no gênero oposto, mas elas não estão satisfeitas, assim como a gente já comentou aqui, a performar exatamente todas as características desse gênero oposto. Normalmente a gente traz termos como pessoas trans masculinas ou pessoas trans femininas, porque elas
estão nesse espectro de performar essa feminilidade, mas não de tentar alcançar todos os padrões que a sociedade espera de pessoas que se denominam mulheres trans. Então, entram termos como boysetas, por exemplo. São pessoas que nem sempre estão buscando se tornar ou apresentar todas as características que disseram que ela deveria. E isso também existe como possibilidade de ser dentro do que é trans. Ser trans é basicamente não se identificar com o gênero que lhe foi designado. O que você vai ser, daí é outra história. Eu acho isso interessante, como essas vivências, elas estão… Eu acho que demonstra, principalmente, como essa visão de mundo não é suficiente. Não cabe, é falha para a sociedade. Acho que só denuncia isso. Que a pessoa pode ser muito além disso. E necessariamente criar termos para o que ela quer ser. E daí colocar característica para esses termos é algo que a gente faz muito. Que vem dessa visão científica da coisa, né? Que você se afasta do objeto, analisa o objeto, dá nome ao objeto e categoriza o objeto. E assim a gente tem um entendimento sobre aquilo. Mas essas pessoas, elas estão além. Então, é por isso que tem o mais no LGBTQIAP+. É esse mais de… São possibilidades infinitas. Porque ninguém é igual ao outro. E eu acho isso bacana, assim. Eu brinco que a gente pode usar o alfabeto inteiro e ainda vai ter o mais. Ai, adoro! Porque a gente nunca vai… Vai começar alfanumérico, vai virar, sabe? Acho tudo. E você sabe uma outra coisa, assim, a gente falando sobre… Até voltando no tema das crianças, que eu fiquei refletindo aqui, né? Sobre permitir a sua criança experimentar, né? E pode ser que só seja uma criança que quer experimentar todos os mundos. E ela vai crescer e vai se entender enquanto uma pessoa cis. E aí, por que é importante? Porque vai ser uma pessoa cis não transfóbica. Poxa, sim. Né? Vai ser uma pessoa cis que vai entender que não existe papel de homem e papel de mulher, que vai entender que um corpo de homem não precisa ser de um jeito ou de mulher do outro. É uma pessoa cis que vai poder não gerar sofrimento para uma pessoa trans, que vai poder acolher, né? Então, é de responsabilidade de todo mundo criar um mundo menos transfóbico. E isso começa dentro de casa. Nossa. Isso é perfeito, realmente. Começa completamente dentro de casa. Até porque essa criança, ela é de responsabilidade da família acima de tudo. Sim. E pra continuar, eu gostaria de fazer perguntas específicas pra vocês, assim, que eu acredito que vão ajudar bastante a galera de casa a acompanhar os raciocínios e de entender tantas pessoas cis, todos que estão nos acompanhando, conseguirem absorver melhor sobre esse universo. Eu vou começar perguntando para a Júlia a questão se os pacientes que você atende no processo de afirmação de gênero, que a gente também falou no primeiro episódio, se essas pessoas normalmente elas têm dúvida de quem elas são, ou se elas estão realmente totalmente certas de quem elas são. Ou se elas têm dúvidas sobre o processo, e enfim, se elas já chegou na certeza, ou ela ainda apresenta esse momento de refletir sobre o que ela quer ou não. Normalmente chega com vontade de fazer mudanças, mas algumas são descobertas ao longo do processo, tá? Então não é definitivo, né? Normalmente, tá? Vou dizer o que a gente conversa, o que é muito importante. Primeiro é acolher a demanda, esclarecer expectativas, né? Como é o processo? Quais são as possibilidades? Por exemplo, nem toda pessoa chegou naquele momento no consultório pensando assim: eu vou querer ter filhos com a minha genética? Eu quero fazer uma cirurgia de redesignação? Ainda não sei. Então, ao longo do acompanhamento, essas coisas elas podem ir mudando. E aí, logo de início, em relação a situações que são irreversíveis,
Aí a gente traz isso mais pra junto, Uhum. para poder esclarecer e definir. E pensando nessa parte, por exemplo, de mudanças, isso pode acontecer ao longo do acompanhamento. Uma coisa muito importante, assim, no início, quando a gente começa o acompanhamento, não é assim, eu sou trans e eu vim aqui porque eu quero que você me dê hormônio. Ponto. Não, pera lá. Existem critérios, né? Como foi esse seu processo? Como você se sente? Há quanto tempo você se identifica dessa maneira? Você está fazendo acompanhamento? Como que está sendo isso? Eu quero conversar com o seu psicólogo, eu quero entender melhor, eu quero conhecer melhor você. Não porque eu estou duvidando do que você está me falando, mas porque existe uma responsabilidade por trás disso. Uhum. E eu esclareço todos os prós e contra. O que seria o contra? Na verdade, os efeitos colaterais inerentes àquela terapia. Uhum. Certo? Porque não é isenta de efeitos colaterais, certo? E nesse momento a gente passa a conversar. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou esperar um pouco. Eu vou pensar melhor. Legal. Eu vou parar de fumar, porque de jeito nenhum combina hormonização com tabagismo. Primeiro você vai parar de fumar. Depois nós vamos dar sequência nisso aqui. Primeiro nós vamos fazer alguns exames. Primeiro você vai ler esse documento, aonde diz tudo as possibilidades, né? E estando de acordo, ok, começamos. E sempre com acompanhamento de psicoterapia. Uhum. E, de novo, eu falo, por quê? Porque a demanda externa também é muito impactante. Como você falou mesmo, né? O olhar do outro, né? Impacta Não muito, necessariamente né? a pessoa ela tem um problema com o corpo dela. Mas, às vezes, o olhar do outro começa a trazer ansiedades, nesse sentido. Sim, que Né? foi o que eu falei que eu experienciei durante um processo pra mim. Isso. E também uma outra questão. Não é porque a pessoa começa a fazer a hormonização que logo na sequência ela vai poder fazer uma cirurgia. Ela pode desejar fazer todas as cirurgias. Não é na sequência. Né? Normalmente tem um tempo de resposta para essa harmonização. E a partir daí, quanto a pessoa quer de ganho em cima daquilo? Por exemplo, Entendi. Uma pessoa trans, mulher, né, que vai iniciar. Então, a gente vai iniciar o processo de hormonização, tem um potencial de crescimento mamário. Chegou naquele potencial depois de 2, 3 anos, não cresceu mais, mas eu queria tanto ter uma mama maior. Aí nós vamos pensar, talvez, uma possibilidade de uma prótese mamária. Mas, por que lá no início eu já vou falar, olha, eu quero colocar uma prótese mamária porque eu quero isso e aquilo? Não, é todo um processo. Exige paciência. Muitas pessoas chegam já querendo o resultado final, isso é fato, e que tem certeza do que querem, porque já estão num processo de autoconhecimento longo e chegou ali, já não aguento mais, então é isso mesmo. E tem a outro caso que a pessoa ela quer ir realmente com calma, não sabe definir, não sabe se vai querer ter filhos da própria genética. Aconselhamento muitas vezes é congelar seus genes, tá? Para uma posteridade, porque não é garantido que você vai conseguir gerar. Em ambos os tratamentos, tanto para homem ou para mulher trans, acaba ambos. interferindo nessa questão. Interfere. Não impossibilita, Entendi. mas diminui muito Chances mesmo. as chances. Isso. Exato. Então, isso é todo um processo. Não é definitivo. É muito difícil alguém chegar assim de uma forma com todas as respostas. É muito difícil isso E acontecer. você comentou no meio sobre a importância de ter um acompanhamento terapêutico, né? Sim. Psicoterapêutico. E daí eu queria trazer pra Mari o quão pode ajudar, tanto no processo de quem está se entendendo nesse movimento de ser uma pessoa trans e pessoas da família, por exemplo, poxa, tem um filho, tem um sobrinho, tem um amigo que seja, tem uma pessoa no meu trabalho.
Como a psicoterapia pode ajudar nesse sentido? Em primeiro lugar, pensando para as pessoas trans, tanto, né, quem tá no processo, é muito comum pessoas trans procurarem a terapia muito antes de se entenderem enquanto trans, né? Porque por conta aí da transfobia, então são pessoas muitas vezes que estão num estado mais depressivo ou mais ansioso. Nem e sabem aí o motivo, chega né? na terapia com essa queixa, né? E aí no processo terapêutico, e aí essa é uma forma que a terapia ajuda, porque a terapia é um espaço de acolhimento, é um espaço sem julgamento, sem transfobia. Inclusive, se você tá num psicólogo, numa psicóloga que é transfóbica, que é LGBT-fóbica, sai correndo. Esse não é o lugar para você estar. Porque, infelizmente, ainda existem, né, psicólogos LGBT-fóbicos. As pessoas estão muito ligadas a valores, né? As pessoas estão ligadas a bastante questões, crenças, e acabam trazendo isso para a profissão também, para atuação profissional. Sim, então a terapia é um lugar de acolhimento, de que não vai ter julgamento e que vai te possibilitar falar coisas que às vezes estão lá escondidas, que você, né, às vezes tem medo até de pensar sobre. Porque é do mesmo jeito que a gente tem aí uma transfobia que vem de fora, essa pessoa tá inserida nessa cultura e ela começa a internalizar essa própria transfobia. Nossa, né? lidar com o próprio preconceito, acho que é a parte mais difícil. Sim. Como eu tive processos nesse sentido. Sabe, até hoje eu percebo, até aqui minha feminilidade não me incomoda, a partir daqui, tem alguma coisa aqui, entendeu? Que eu ainda não aceitei, que eu ainda não lidei como deveria. Sim, que é isso, que é o que a gente chama da homofobia ou da transfobia internalizada. Então, desconstruir isso, né? Também a terapia é muito importante. A terapia, muitas vezes, é o espaço onde essas pessoas, pela primeira vez, começam a ser tratadas no pronome que elas se identificam, né? Então, a partir do momento que alguém me sinaliza, né? Nossa, Mari, tô pensando, talvez eu me identifique com o masculino ou com o feminino. Eu pergunto, como você quer ser tratado ou tratado na terapia? Ai, que né? legal isso. Muitas vezes é o primeiro lugar onde essa pessoa fala sobre o seu nome, né? Tem o processo da escolha do nome. Então, eu falo que é um lugar de muito acolhimento, né? E que permite essa pessoa ser quem ela é, livre dos julgamentos e dos preconceitos externos, né? Então, isso é muito importante. E aí, uma coisa que é muito linda de se ver né, estando na clínica e acompanhando essas pessoas, principalmente nessa transição, como você mesma falou, as pessoas viam o seu brilho, as pessoas viam a sua energia quando você começou a agir, a ser quem você é. Aceitar. E isso eu vejo e é tão… Olha, eu fico até arrepiada de falar, gente, porque é a coisa mais linda. Você vê uma pessoa que tava ali na concha, escondida, e que nem sabia por quê. E que se liberta, e que começa a ser quem ela é, e que começa a se expressar e a se colocar no mundo. Apesar de ser um mundo transfóbico, ela ainda assim tá lá, né? É um processo muito lindo, assim, e de muito privilégio. Né? E pra família, pros amigos, assim, né? Então, você, pessoa cis, que faz terapia, ou um familiar que agora tem um filho ou uma filha que é uma pessoa trans. Então tem essa questão, né? Muitas vezes as pessoas, quando se assumem para os seus familiares, estão nesse lugar um pouco mais impositivo, né? E isso é natural, não é motivo de culpa, né? Isso é natural. Mas também para os familiares é um processo. Então eu falo que a gente precisa olhar para os dois lados, né? Essa pessoa trans, ela tá no total direito dela de alguma forma exigir ser tratada no gênero dela e no nome dela, né? Ao mesmo tempo entendendo que para esses pais é um processo, né? Muitos pais sofrem o que a gente enxerga como um processo de luto, né? Então de uma perda desse filho ou dessa filha, tem a mudança do nome, que, né, muitas vezes é um momento importante para os pais, vamos escolher o nome dos nossos filhos. Pensando por esse lado, tô tendo uma outra visão, realmente. Sim, então, para esses familiares, assim,
o processo terapêutico também é muito importante, porque é entender que é um luto, mas mais ou menos, porque aquela pessoa continua sendo o seu filho ou sua filha, continua sendo uma pessoa com os mesmos valores, né? Com o caráter que você passou, com a criação que você deu, isso não muda, a essência daquela pessoa não muda, né? O que vai mudar é se você vai tratar ela no feminino ou no masculino. É também uma quebra de expectativa, né? As expectativas que os pais É tão colocam difícil no quebrar filho, a expectativa né? de pai e mãe, né? Gente do céu! E pros pais também é difícil, Sim. né? Assim como pra nós, né? Sim. Pra todo mundo é foda, Sim. expectativas, assim. É. E aí a terapia, né, pra esses familiares, pra esses amigos, também é legal, porque é um espaço, né, de alguma forma que você pode soltar o seu preconceito sem ferir. Né? Então, na Isso terapia, é legal, na né? sua terapia, você pode falar pro seu terapeuta aquele pensamento transfóbico que tá na sua cabeça. O seu terapeuta não vai te julgar, né? Começa por aí, então não vai ter um julgamento. E esse pensamento expresso naquele contexto não vai ferir. A pessoa, né? Você não tá falando pra pessoa. Sim, e aí você pode desconstruir, né? Então a terapia também é um lugar de psicoeducação, de entender o que é ser trans, o que isso significa, aprender uma forma de expressar isso, né? Porque os pais, às vezes, têm uma reação ruim porque tem uma preocupação de como essa pessoa vai ser na vida, né? De com o que essa pessoa vai ter que lidar, o tanto de preconceito e de violência, mas não consegue expressar desse jeito. Expressa sendo transfóbico, né? E falando, não vou te chamar pelo seu nome, não vou usar o seu gênero. Então, é um espaço de aprender a se expressar, né? E, com certeza, construir essa relação muito mais próxima e muito mais íntima. Ah, é muito bonito. Realmente ajuda pra todo mundo, né? Até mesmo se não for uma pessoa tão próxima, pra você jogar ali, Aprender. principalmente seus preconceitos e aprender. Porque terapia também é um espaço que a gente normalmente está mais aberto para aquela informação que está sendo trazida, aquele contraponto que está sendo trazido. Então, isso ajuda para que as pessoas… É um ambiente propício para você falar tudo aquilo que você acredita e ir percebendo o quanto aquilo afeta o outro e você pode melhorar. Eu acho isso muito bonito. E porque é isso, normalmente, né, essa pessoa trans tá nesse lugar um pouco mais impositivo. Então, se a pessoa chamou ela pelo nome errado, por exemplo, pelo nome morto, ela vai ter uma reação um pouco mais explosiva, um pouco mais agressiva. E aí a outra pessoa não recebe aquilo bem. Agora, se o seu terapeuta te sinaliza, né, como é importante você chamar alguém pelo nome, você tratar alguém pelo gênero, né, essa pessoa recebe isso de um jeito diferente. Nesse espaço de guarda baixa, né? Sim. Muito bacana. E eu quero chamar mais um quadro que vai fazer parte dos nossos episódios a partir de então, que se chama Esse Universo Também é Seu. Nesse quadro a gente vai interagir com você que está nos ouvindo e principalmente pelas nossas redes sociais. Então, se você não segue, no final a gente vai trazer as redes sociais que a gente tem um perfil no Instagram, redes sociais do podcast, do projeto. E você acompanhe para você poder participar, mandar sua pergunta. Porque as de hoje já foram. A primeira pergunta que a gente tem aqui é… essa aqui é legal, gente. Como saber se eu sou trans? Essa é uma pergunta, assim, complicada, não é mesmo? Nossa, essa dá uma temporada inteira de um podcast, né? Verdade. Eu queria começar trazendo um pouco, então, sobre a minha experiência, que eu acho que pode ajudar. Nossa, e eu também conversei ontem com uma… conversei ontem com uma gata. E ela já tá num processo de… muito mais de longa data, de transição, de hormonização também. E ontem nós estávamos trocando, principalmente sobre essa questão de performar feminilidade, como isso nos coloca em um lugar de esgotamento mesmo e de reafirmação daquilo que a gente sabe que a gente é. E ela entrou nesse assunto e falou muito como esse processo foi um reencontro para ela. Que nenhum momento foi sobre o outro. De que todo esse processo de hormonização, principalmente, que ela fez, foi uma parte de redescobrir quem ela era. E de perceber o quanto, isso estava trazendo uma satisfação.
sabe? E mesmo que tenha colocado ela em determinados estigmas por ser uma mulher trans, ela fala que hoje, ela me falou que hoje nenhuma pessoa pode deslegitimar quem ela é. Se a pessoa chega e fala, tipo, você não é tão mulher assim. Mas isso que você tem não é de mulher. Ou até mesmo você não é uma mulher porque… Isso não faz diferença pra ela. Porque ela se entendeu antes do processo. Então, foi muito incrível ter essa troca com ela. E também parte desse lugar pessoal de ter parado pra pensar quem eu era. Não quais eram os termos que existiam, quais eram as características desses termos. E pensar, essa característica eu tenho e essa eu não tenho. É um processo de autoconhecimento. Você precisa parar, se questionar. E eu acho até interessante você pensar no o que é ser homem ou o que é ser mulher pra você. O que é ser feminino, o que é ser masculino. Quão você se sente confortável ou não sendo masculino ou feminino. E como essas energias vivem dentro de você. Como você identifica essas energias. Para além do fato de você querer ser tratado pelos outros ou a partir do que você se identificar, do que você vai ter que fazer para afirmar isso para si e também para o outro. Porque a partir do momento que você se entendeu dentro desse processo que a gente já comentou aqui, que vai ser longo e deve ser, porque a sua saúde tem que estar em primeiro lugar. Você pode trazer para esse lado de deixar o desespero de lado, porque você já se entendeu. E não permitir que o outro desvalide você com a opinião dele, baseada em vozes da cabeça dele. Eu acredito que esse é um bom caminho para você se entender ou não. E queria saber de vocês, meninas, o que vocês acreditam também. O que vocês têm para dizer sobre isso? É difícil, não tem uma resposta, né? É isso aqui, ó. Quando você se sentir assim, é porque você é uma pessoa trans, né? Por isso que eu acho legal quando você compartilha um pouco da sua experiência, das suas vivências. Porque eu imagino que algumas pessoas vão se identificar com esse sentimento e vai acender uma luzinha, assim, nossa, será que é isso? Né? E o que pode acontecer, né? Algumas pessoas, às vezes, crescem ou começam a perceber um sentimento de uma certa inadequação, né? Então, assim, eu não me sinto pertencente nesse lugar, eu não me sinto confortável. Se sentir assim significa que é trans? Não, mas são dicas, né? Pra você se atentar. Pra você investigar, né? Isso, né? Às vezes pode aparecer um desconforto com o próprio corpo, né? Então, principalmente ali na adolescência, que a gente começa a desenvolver esses caracteres sexuais secundários. Então, pode aparecer esse desconforto. Também não é uma regra, né? Quando a gente fala de desconforto com o corpo, não é tem uma gordurinha aqui que é compartilhado por todo mundo, infelizmente. Ai, que nasceu na minha testa. Não é, né? É um desconforto que ele é um pouco maior, né? Ele é um desconforto específico. É muitas vezes de fato não se identificar naquele corpo, né? O que também não é uma regra. E aí, a minha dica, talvez, né? Se você tá com uma luzinha acesa, tá começando a pensar sobre isso, experimente. Que foi o que você legal. fez. Nossa, pus o brinco e me senti poderosa, Sim. né? E foi diferente, foi gostoso. E você foi experimentando. E aquilo foi fazendo sentido pra você, né? Então, a minha dica é essa. Experimente viver algumas coisas. Usar, né, objetos. Porque isso vai te colocar em contato, assim, como eu me sinto agindo assim, ou como eu me sinto sendo assim. Experimente, às vezes, falar para pessoas próximas. Eu, por exemplo, me trata no pronome masculino. Eu quero experimentar a sensação amigos mais próximos, de ser tratado no masculino, né? Então, isso pode ir te colocando nesse caminho de se perceber, né? E como a Júlia mesmo falou, que ela também percebe que é uma construção, né? Então é isso. A pessoa chega muitas vezes para terapia hormonal também nesse lugar de experimentar, né? De como vai ser. Exato. Acho que vocês já colocaram tudo, assim. Como saber se a pessoa é trans?
não sou eu que vou determinar, que vou saber se a pessoa é trans. Ela, é a identidade dela, é como ela se sente. Então, na verdade, eu nunca parei pra pensar assim, como é que eu vou saber se ela é trans de verdade, tá? Na verdade, é um processo. É toda a conversa, é tudo que a pessoa me traz, é toda uma construção de pensamento, de sentimento, de comportamento que ela traz. Não tá no raso, Não. né? Não tá na cara dela ou no jeito que ela se veste, não é mesmo? Não. E aí, se tiver um tempinho, um exemplo, uma vez eu atendi um menino, 18 anos, e ele veio sozinho à consulta, dizendo que era trans. Tá, me explica. Toda a construção da fala desse menino, ele não fazia sentido com todas as histórias que eu já tinha escutado. Não fazia sentido as emoções, os pensamentos, a construção que ele fazia com aquilo, e tinha uma questão com o pai ali, de como se ele quisesse causar um impacto pro pai, sabe? Uma coisa ali. E eu falei assim, vamos fazer uns exames e eu quero conversar com a sua psicóloga. Aí eu parei o acompanhamento com a psicóloga. Então primeiro nós vamos ter que reatar isso e eu vou precisar conversar com a sua psicóloga quando você decidir reatar isso. Tá, tudo bem. O nome dela é tal, o contato dela é esse. Então já entrou uma mentirinha ali no meio. Então, toda uma construção diferente que eu suspeitei assim, não tenho certeza. E eu desconfiei da pessoa, entendeu? E nesse processo você tem que ter a responsabilidade também de não começar sem ter um entendimento sobre a pessoa maior, mais profundo, né? Sim. A pessoa tem que estar aberta, tem que estar disposta também a se abrir pra você, pra que juntas vocês consigam saber o melhor caminho, né? Sim, nesse primeiro momento eu não deixei transparecer que eu não estava acreditando que a pessoa era trans, entendeu? Não, vou fazer os exames, você vai ler esse documento, tal, eu vou conversar com a sua psicóloga. Na semana seguinte, esse menino, ele foi internado, ele estava em surto psicótico. Entendeu? Então, assim, foi um caso. Mas por quê? Aí vem a questão assim, a construção, como a pessoa traz a tua história, o teu histórico, teu relacionamento consigo mesmo, com o outro, os processos pelos quais passou, as emoções, sabe? É diferente, eu não sei explicar em palavras, entendeu? Por que eu julguei assim ou assado, sabe? Mas tinha questões diferentes até mesmo ali. baseado na sua experiência, de ter atendido outras pessoas, de as histórias baterem em certos pontos que você não identificou ali naquela história em específico e te deu um start, né? Um estalo de preciso investigar mais a fundo para seguirmos com o processo. Exato. Né? E por isso que é tão legal também ser um processo e uma construção, né? Porque eu entendo que cada um vai ter uma história, uma vivência, mas eu acho que uma coisa que tem em comum é esse sentimento que você descreveu, de começar a entrar em contato com a sua essência. Sim. Né? E aí, a hora que a pessoa começa, que seja terapia hormonal, que seja experimentar algumas coisas, ela começa a ter esse sentimento quase de um conforto, de um aconchego, assim, de nossa, é isso, né? É assim que eu sou, é assim que eu me sinto. Então, eu acho que esse é um sentimento comum. E vale muito a pena. Você comentou na sua fala que você percebe quando o seu paciente ele começa a demonstrar essa autoconfiança, esse brilho de se encontrar. Então, vale a pena. A gente passa por muita coisa, é difícil encarar o outro. E quando a gente tá nesse processo dentro do casulo, é difícil de encontrar coragem para sair. Mas nesse movimento de se conectar com a gente mesmo, a gente encontra forças para enfrentar e para ser independente do que a gente vai ter que passar para ser nessa sociedade que a gente sabe hoje que é completamente preconceituosa em
N termos. E a gente sabe que, né, não é toda a família que vai acolher bem, né? E acho que isso é muito dolorido, é muito triste. E o que eu costumo sempre dizer é tentar ao máximo se cercar de pessoas que te amam por quem você é, que te acolhem como você que não vão, né, fazer nenhum tipo de violência contra você. Nem sempre isso é possível para todo mundo, né? E a gente sabe que isso é muito difícil. Né, a gente não tá aqui também querendo romantizar todo esse processo, só olhar pra parte linda, porque como sim. você mesma colocou, né? Tem os desafios aí que são sempre externos, infelizmente, né? Mas de fazer também esse movimento, tentar se cercar, ter rede de apoio, né? E aí eu entendo que um profissional, um médico, um endocrinologista que tenha conhecimento, que sabe o que tá fazendo, que não vai reproduzir a transfobia na consulta, uma terapia, isso também faz parte da rede de apoio, né? Sim. É muito bonito. Uma segunda pergunta que nós temos hoje é uma coisa mais médica, assim. Seria se o homem trans que mantém seu útero tem chance de engravidar. Você até já comentou um pouco sobre isso, né, Júlia? Mas eu queria que você trouxesse mais direcionado a esse caso. Um homem trans, então, é aquele que, ao nascimento, ele foi designado no sexo feminino, tá certo? Então, nasceu com características, com órgãos internos femininos, tá? Então, só que no processo de mudança, na hormonização, usando testosterona, começou a apresentar caracteres masculinos, mas optou por não fazer a esterectomia total, certo? Esse homem, ele pode engravidar? Pode engravidar. Para isso, ele precisa interromper o processo de hormonização. Quer dizer que a fertilidade está mantida? Está reduzida. Muito provavelmente está reduzida. Então, é possível? É possível. Mas não é algo que dê para garantir. Por isso que se é um desejo desde o início, ou uma dúvida, quero, de repente, em algum momento da minha vida, gestar ou ter filho com a minha genética, nesse caso é importante você congelar seus óvulos. Legal. Então, pode. Tem que descontinuar todo o processo, entender que vai perder características masculinas nesse processo, vai reativar características femininas nesse processo. A pessoa não pode ter disforia. Disforia é aquela sensação de sofrimento, de angústia em relação às mudanças que o corpo vai começar a ter, porque afinal de contas vai começar a ser um corpo feminino e não mais masculino, como a pessoa se identifica. No caso da mulher trans, né? Do homem trans, né? O homem trans que tem útero. Vai ter que parar a hormonização. Vai ter que parar a hormonização. Entendi, é o processo contrário. Isso. É verdade. Inverter. Ver aquela barriga crescer, né? Lidar com os hormônios femininos que aumentam, né? Exato. Mas, gente, eu acompanho um caso de um casal transcentrado, ou seja, homem e mulher trans, que decidiram ter um bebê e teve que parar o processo. E eles documentam na rede social. Eu não vou me lembrar o nome deles agora. Mas é muito interessante. Eu acho que eu já vi, não sei se é o mesmo, mas eu já vi. Então, eu lembro que, tipo assim, o primeiro teve muito sucesso e tal, né? Repercutiu bastante, né? E daí, agora tem outros casos. Então, pode ser o mesmo, sim. E a pessoa tem que ter muita coragem, né? Assim, ela tem que desejar muito, isso, tá? Isso é muito legal. Agora, naturalmente, assim, é muito difícil a pessoa engravidar, tá? Fazendo, assim, sem desejar, entendeu? Sim. Muito difícil, muito difícil. Tá, ter fertilidade. Entendi. Para isso. Uhum. Não, normalmente a pessoa que deseja, ela vai ter que interromper. Então ela interrompe o tratamento de hormonização para poder ser fértil, para daí poder ter engravidar e daí passar por todo o processo, ter o bebê e depois voltar a se hormonizar novamente, se caso for a intenção. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, respondendo a pergunta, um homem trans pode gestar? Pode. Com a sua própria genética ou fertilização? Pode.
Só que tem todo esse porém aí, tá? Que Aham. vai ser um enfrentamento. E aí fica a pergunta. Fica a pergunta não. E aí fica a questão. Quem diz que homem não pode ter filho? Não é mesmo? Só é 2023, Quem gata. diria, né? Gênero, uma hora dessas. É isso aí. Isso aí. A última que nós temos hoje foram 3 perguntas, né? Também é bem interessante. É a questão de como lidar com os exames preventivos em pessoas trans. Então, a pessoa tá, né, num processo de hormonização. Então, ela está no processo de hormonização e feminilização. Então, é uma mulher trans, mas tem que fazer o exame de próstata. É um homem trans, mas ele vai precisar fazer o preventivo. E é uma questão de como você recomenda os exames ou como lidar nessas situações, assim. Para todos. Olha, isso é uma questão muito delicada, porque os laboratórios, eles não estão ainda tão familiarizados, tá certo? Os planos de saúde não estão tão familiarizados. Isso é uma mudança gradativa que ainda precisa ocorrer, até por conta de, por exemplo, realmente, um homem trans se apresenta para fazer um ultrassom transvaginal por uma questão ali de avaliação, realmente, né? De rotina mesmo, né? Rotina, um Papa Nicolau, não fez mastectomia, então vamos ter que fazer ali uma ultrassom de mama, uma mamografia, né? Mas pera lá, eu tô chamando o Pedro Araújo, sei lá. E aí me aparece uma mulher. Ao contrário. No caso, se fosse próstata, né? Se fosse próstata, olha, eu já tô confusa aqui. E aparece um homem, no caso, aparece um né? homem. Tipo de barbado, vamos supor, e tal. Então, apresenta uma figura masculina, né? Isso, exato. É muito comum, né? Pessoas trans não fazerem exames. É muito complicado isso, né? Por conta da transfobia, né? E o médico ter que… Aí, o médico vai pegar todo pelo lado da biologia, científico, e vai ignorar a pessoa que tá se apresentando ali pra ele. Imagina que constrangimento, sabe? Acho que ter até uma sensibilidade no toque, um outro cuidado no como você vai tocar essa pessoa, até se comunicar com essa pessoa. Vou tocar em você, eu posso tocar em você? Como você se sente comigo tocando em você? Ter essa conversa antes. Se chegou pra você e, meu Deus, você tá com dúvida, senta com a pessoa, entendeu? Já expressa isso, já abre o jogo. Olha, isso não acontece muito e tal. Como que você tem alguma relação com toque? Como eu posso te tocar? Como você quer ser tratado? Confirma as dúvidas. Não faz uma entrevista, pelo amor de Deus, gente. O que eu quero dizer é só tira as dúvidas para que o exame seja confortável para a pessoa. Também é um papel médico. Deixar o paciente dentro de um exame confortável. É um direito da gente. Normalmente, exames de sangue, tá? Por exemplo, o PSA, não é uma dificuldade. Tá? É um exame de sangue que tá ali já. Talvez o atendente vai achar um pouco estranho, né? A Maria querer fazer um exame de PSA, né? Talvez vá… O que é o exame de PSA? O PSA é para avaliar a próstata. Sim, entendi. Pra avaliar a próstata. E então, imagina, a Maria tem próstata, né? E não é retirado próstata, tá? Mesmo as pessoas que fazem orquiectomia, que é a tirada do testículo, ou que fazem oh, meu Deus. Resignação mesmo? Resignação, mudança? a próstata fica. Então, esse exame vai ser sempre feito. Entendi. A partir dos 50 anos, pelo menos, vai ser feito igual qualquer pessoa que tem próstata. Tá? Então, ela vai continuar fazendo esse PSA. Enfim, a questão maior, realmente, assim, o cuidado, a delicadeza, são exames em que existe o toque, um ultrassom, um Papa Nicolau. E aí, também, as pessoas que não têm útero e ovário, aquelas que já fizeram a esterectomia total, elas não precisam mais passar por esse processo do Papa Nicolau, que é muito desconfortável. Algumas pessoas, elas não toleram, principalmente aquelas que têm disforia, elas não toleram assim, imaginar que um espéculo vai ter que ser colocado nela ali para fazer um exame ou um ultrassom transvaginal para fazer uma avaliação. Então, existe muito essa fuga de um consultório de ginecologista, por exemplo, né? Sim. É uma coisa que
a gente precisa construir, não é mesmo? E que precisa ter principalmente a adesão de médicos e, em sua maioria, que serão médicos cis. Então, realmente, o movimento do médico… A gente tinha até usado o termo comprometimento cis. Tem que ter todo um comprometimento cis médico em querer, sim, criar um ambiente entre paciente e médico que seja confortável para essas pessoas também. Essas pessoas existem, elas não devem ser ignoradas, né? Mas para mudar o clima, eu vou chamar um outro quadro, que é o quadro Quem Gosta, Compartilha. Onde a gente traz dicas para as pessoas que estão acompanhando e querem entender melhor sobre esse assunto, enfim, se aprofundarem ainda mais nesse universo. Eu gostaria de começar com a Mari. E conta para nós, o que você tem? Eu trouxe hoje uma indicação a partir da nossa conversa até sobre, né, a identificação de uma criança, como que ela percebe o seu gênero ali. É um documentário da HBO Max que se chama Transhood, Crescer Transgênero, que acompanha durante 5 anos, acompanha 4 famílias que têm crianças e pré-adolescentes que se entendem enquanto pessoas trans, né? Não é no Brasil, tá? É fora do Brasil. E aí é muito interessante porque você vai ter diferentes perspectivas, né? Diferentes formas das famílias de lidarem com essa situação. Os pais compartilham como foi para eles. O que a Júlia falou, começar a perceber, né, o que estava acontecendo, que tinha alguma coisa talvez diferente, como essa criança se construiu ali. E aí tem uma das famílias, né, já dando um pequeno spoiler, mas tem uma das famílias que a criança se entende enquanto uma criança trans e depois de um tempo não mais, né? Que é também o que a gente falou, não é porque a sua criança se interessa por brincadeiras, por roupas, por um cabelo que é entendido como gênero oposto, que ela necessariamente é uma criança trans, né? Então, essa sutileza, essa delicadeza é muito abordada nesse documentário. Então, a minha indicação hoje é Transhood, Crescer Transgênero, da HBO. Ai, arrasou! Manda, Júlia. Hoje eu vou trazer mais uma dica científica, vamos colocar assim. Arrasou. Então, eu vou colocar aqui como dica o posicionamento conjunto da SBEM, que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, vocês vão encontrar lá no site, ou se digitar no Google, posicionamento conjunto para transgênero, para cuidados com transgênero. Já vai aparecer, tá? Mas depois a gente vai colocar aqui embaixo. E também o da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tá escrito, vocês vão encontrar como Guia Prático de Atualização Departamento Científico de Adolescência em Disforia de Gênero. Vai estar lá nesse tópico, certo? Muito completo. Hoje, especificamente, eu gostaria de compartilhar uma coisa mais pessoal, ao invés de ser uma indicação. Porque a gente tá falando sobre essa questão da identificação e durante esse período onde eu tava me entendendo e me encontrando, eu escrevi um texto expressando aquilo que eu tava sentindo no momento, sabe? E pode funcionar. Eu acredito que pode conversar com as pessoas que estão passando por momentos parecidos como esse. E por isso eu decidi compartilhar. Então vamos lá. Se o que eu faço não é coisa de homem, mas eu não posso ser uma mulher, então o que eu sou? Será que eu tenho o direito de ser? Essa é a questão. E por isso, a minha existência incomoda. Muitas pessoas só conseguem entender aquilo que está relacionado com a própria visão, crenças ou religião. Mas então eu não posso simplesmente ser ou usar o que eu quiser sem deixar de ser? Nesse mundo, nós somos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós usamos, o que compramos ou quem dizemos ser. Pois para mim, nós existimos e a partir daí somos. E ainda que eu saiba exatamente quem eu sou, o outro sempre vai me identificar a partir da própria visão de mundo. Porque eu fugi das normas impostas. E para me entender, você precisa
ir fundo. Mas parece que tem medo de água. E tá tudo bem. Foi difícil pra mim me entender. Pra ser quem eu sou, eu precisei caminhar muito tempo sem saber quem era. Até entender que eu poderia ser eu mesma. E ainda que eu me transforme, serei. Nem que seja essa metamorfose ambulante. É isso. Uma coisa poética, né? Uma Que coisa linda! Eu tava sentindo bastante, eu gosto de escrever. E daí eu escrevi isso. Gente! Refletia muito sobre o que eu tava sentindo e sobre o meu processo, né? Lindo. Que lindo! Muito obrigada. Então, com esse clima poético, estamos encerrando esse segundo episódio, não é mesmo? Eu queria reforçar as redes sociais. Então, vocês podem falar as redes sociais de vocês, que eu acho importante. O meu é psi.marianamateus, você me encontra no Instagram. O meu é DRA Júlia Morales. O meu é anire.niara. E tem também o do Universo Trans, que é Universo Trans Podcast. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais para você enviar as próximas perguntas do nosso quadro. E continue acompanhando, porque a gente ainda tem muito conteúdo interessante para compartilhar sobre esse universo. Tchau, pessoal! Tchau, galera!